Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui é Kelly Moreira, seja muito bem-vindo, bem-vinda neste espaço de comunicação onde eu compartilho com vocês a minha experiência. Hoje eu quero falar para vocês sobre a referência profissional que eu tive, inspiração na área de massoterapia. Eu tive sim, mas desde pequena eu tive uma referência profissional que eu quero hoje estar compartilhando com você. Quando eu era pequena, eu sonhava em trabalhar na área de saúde, sempre sonhei assim, sempre gostei dessa área de saúde e queria fazer faculdade de medicina, né? A minha família, ela trabalha na área de saúde, né? E eu quero compartilhar com vocês sobre a minha avó. A minha avó, ela foi chefe de berçário da maternidade São Marcos de Maringá, onde eu e meus irmãos nascemos. Ela trabalhou por muitos anos lá, foi nomeada uma das mais top enfermeiras, ficou muito conhecida na época, né, por muitos e muitos anos. Mas exatamente quando eu tinha 13 anos de idade, eu lembro que ela me contou os detalhes de como ela começou nessa área e isso transformou minha vida, a minha forma de enxergar sobre a profissão, né? Ela me contou que ela começou com 14 anos como auxiliar de limpeza e depois ela foi cozinheira na maternidade. E um fator muito determinante aconteceu na vida dela. Algo aconteceu ali na maternidade que surgiu uma emergência e ela teve que entrar em ação. E a ação dela foi muito significativa. A partir dali ela gerou confiança em todos os profissionais que estavam ali e ela foi subindo de cargo, foi tendo oportunidades de entrar numa área onde ela jamais imaginou que poderia, nos recursos que ela havia, né, na época. E depois ela se tornou aí a top, né, a enfermeira, chefe de berçário. E ela é uma pessoa muito determinada, muito guerreira. E ela era uma pessoa muito rígida. A rigidez dela me ensinou a ter uma disciplina no qual foi muito favorável para mim quando eu fui para o Japão trabalhar, por exemplo, né? Eu queria muito, muito ser como ela, independente, sabe, cuidando ali de todo mundo, enfim. Quando eu fui para o Japão, eu lembrava direto a trajetória dela e a trajetória de como ela se profissionalizou, independente da situação que ela estava ali, né? Então, no Japão a gente trabalha com aquela rotina, correria, todos os dias, mesmice de coisa. E quando eu entrei na área de massoterapia, gente, é sério, eu não acreditava que no Japão poderia trabalhar em outra área a não ser ali, operária, fábrica. Eu comecei a trabalhar desde nova para conquistar bens materiais. E quando eu atuei na massoterapia, era a mesma coisa. Eu queria trabalhar na fábrica para juntar um dinheiro para fazer novos cursos. E assim eu estava vivendo tipo um ciclo. Eu estava atendendo final de semana, noite, mas assim, era isso que eu queria, né? Para poder fazer vários cursos, porque quem sabe, né? A área de massoterapia, você é formada em massoterapia depois de 400 horas de conhecimento de técnica, né? Então eu queria concluir essa carga horária, eu já havia concluído, mas mesmo assim eu queria mais conhecimento da técnica oriental, então eu trabalhava na fábrica e eu realmente achava que era isso que poderia acontecer comigo. Mas um dia teve uma oportunidade, gente, de fazer uma entrevista que o cara viu ali o meu currículo, né, que eu coloquei curso disso, daquilo, por onde eu andei, tudo, que ano que eu me formei. Ele falou assim: nossa, você fala japonês, você tem esses currículo, né, esse currículo maravilhoso. Eu tenho uma vaga de auxiliar de enfermagem no hospital. Eu falei: mas eu não sou formada em auxiliar de enfermagem. Aí ele falou: não, mas você fala japonês, você é da área de saúde, você tem uma base aqui. O hospital vai te profissionalizar, vai te dar os cursos de capacitação para você ajudar. Eu falei: tá bom, então eu quero essa oportunidade. Nossa, eu lembrei da minha avó, né, que começou ali sem pretensão de ser uma profissional da área de saúde. E aí eu já compartilhei com a minha avó, eu lembro, a minha avó era viva na época, eu compartilhei com ela: vó, a senhora não vai acreditar o que aconteceu comigo antes disso acontecer. Gente, fiz o meu currículo e um ano se passaram e nada de me chamar. Mas eu tava assim, sabe, tipo, muito confiante de que no momento certo isso iria acontecer. De vez em quando eu ligava
para esse senhor que havia levado o meu currículo e ele sempre deixando esperançoso, às vezes demora, não, fique ali aguardando porque o seu currículo é bom, e ficou nisso, sabe, me deixando ali em banho-maria. Mas um dia eu recebi uma ligação que era a gerente, a chefe, o espirro no corredor. Eu vou continuar aqui. Um dia eu recebi uma ligação da própria gerente do hospital me falando para fazer entrevista. Eu não acreditei, né? Lógico que eu tava com uma esperança ali, mas foi inusitado. Depois de um ano, eu fui lá e ela falou assim, eu vi teu currículo e eu vi que você tem vários cursos na área de massoterapia, pode trazer. Eu quero ver o certificado. E eu levei, né, o certificado, vários, tirei dos quadros, coloquei ali naquele tubo, né, e fui muito confiante, já acreditando que aquele serviço, aquele emprego era para mim. Foi muito interessante, porque ela começou a falar que o meu currículo estava no meio de umas pastas, no qual ela pegava, junto com ela ia arrumar a mesa, pegava todo aquele montão de pasta, levava para um canto, para o outro, e ela realmente não tinha visto o meu currículo. Mas um dia caiu e ela visualizou. E ela viu a data de que eu preenchi, né, o currículo, e ela falou, não acredito que esse currículo estava no meio dessas pastas e eu não tinha visto. Então eu lembro que ela falou assim, Gomenasai, né, desculpa, eu não vi o teu currículo, agora que eu tô vendo eu te chamei e eu vi que você tem esses cursos e eu te autorizo você atuar aqui quando poder estar ajudando, você pode fazer isso? Eu falei, não acreditei, né, gente? Eu falei, nossa, que oportunidade incrível, incrível. Eu aceitei e ela falou assim pra mim, quando que você pode começar? Hoje eu posso começar. E foi muito assim, muito maravilhoso. Eu tive aquele ânimo e entendendo realmente que foi o momento certo, tudo programado por Deus, né? E fui trabalhar, peguei meu uniforme, né? Eu me senti assim, tipo um sonho realizado, né? Trabalhando na área de saúde, como eu sempre quis, e ainda mais tendo oportunidades de possíveis atuações, né, na técnica da minha área. Nossa, foi assim, uma coisa muito grandiosa que aconteceu comigo na época, né. E aí quando eu comecei a trabalhar no hospital, eu vi que o negócio era punk, eu falei que em determinado momento eu vou atuar a minha área, porque era tanto treinamento, gente, que eu fiquei assim, impactada, né? Eu ficava cansada de atuar a terapia, eu falei, será que eu vou dar conta? Né? Mas isso aí é só no começo, depois eu fui pegando a prática, as manhas, né? E aí eu fui me apaixonando, fui gostando, sabe, de trabalhar ali no hospital, e aí eu tive várias oportunidades. Cada ano eu fui transferida para um departamento diferente, e quando eu cheguei na maternidade, eu compartilhei com a minha avó. Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento de maternidade, e eu lembrei assim, poxa, ali, né, convivendo com as profissionais, eu tive, sabe, aqueles insights assim, tipo, nossa, a vida da minha avó deve ser assim, nossa, ela deve ter passado por momentos parecidos como esse, e era todo momento, sabe, uma possível, sei lá, uma possível vivência da minha avó, eu me sentindo que eu estava meio que conectada com a minha avó, né? E era muito assim interessante, que eu falava, nossa, minha avó viveu isso e eu tô vivendo agora. E quando eu era pequena eu me espelhava nela, ela foi minha referência e eu estou fazendo um serviço parecido agora. Eu fui auxiliar de enfermagem na maternidade, ali auxiliando as enfermeiras, né, inclusive acompanhando vários casos ali de perto, né, e tem muito mais coisa para compartilhar neste vídeo, mas vai ficar longo demais. Então, por hoje, eu quero estar contando essa experiência, né, que eu tive da minha avó, né, da vivência que ela me contou, e chegar no Japão de uma maneira totalmente assim, inusitada, mas sim preparada por Deus. Tive a oportunidade de estar ali, vivendo, tendo as mesmas experiências, e foi muito gratificante para mim. Espero que tenha gostado desse episódio aí e aguardo você no próximo vídeo que estarei contando mais detalhes.